diretamente proporcionais, certo? Esse assunto eu não coloquei aí no slide, mas esse assunto ele está no capítulo 10 do livro de vocês, certo? Tá aqui no quadro. Capítulo 10, na página 212. A partir da página 212, a gente vai achar esse conteúdo aí de grandezas diretamente proporcionais. Nesse conteúdo, ele vai falar especificamente de grandezas, sendo elas diretamente ou inversamente proporcionais. Mas na aula de hoje, a gente vai falar especificamente da grandeza diretamente proporcional. A inversa eu vou deixar para a próxima aula, certo? Porque senão ia ficar muito conteúdo aqui para a gente adiantar. Então, ó, duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando uma varia de acordo com a variação da outra. Então, uma aí, querendo ou não, ela depende da outra. De maneira proporcional e direta. A proporcionalidade entre duas grandezas pode acontecer de duas formas. Direta, e as grandezas são chamadas diretamente proporcionais, ou inversa, como eu falei. E essas grandezas elas são chamadas de inversamente proporcionais. Então, vamos falar aí sobre proporcionalidade entre essas grandezas. Duas grandezas elas são ditas proporcionais, se for possível construir duas razões equivalentes. Então, razões equivalentes, já tomando a deixa aí da aula anterior, a gente está falando de frações equivalentes, certo? Entre elas, de medidas distintas e em momentos distintos. Aí eu tenho um exemplo. Um automóvel, ele move-se a 60 km por hora e em determinado período de tempo ele consegue percorrer 240 km. Se esse automóvel ele estiver a 120 km por hora, ele conseguirá percorrer 480 km no mesmo período de tempo, certo? Nesse caso, foram observadas duas situações diferentes para as grandezas. A gente observou velocidade e distância. A gente tem aí duas grandezas. Na primeira situação, nós podemos escrever a seguinte razão entre essas grandezas. Então, ele dá aí, ó, 60 km por hora, né? E ele vai conseguir aí percorrer 240 km. Aqui é a velocidade e aqui é a distância que ele percorre nessa velocidade média aí. Na segunda situação, podemos escrever a seguinte razão entre essas grandezas, tá? Que ele percorre 120 km por hora, né, a velocidade, vai conseguir percorrer aí uma distância de 480 km. Se a gente observar, essas duas razões que nós encontramos aqui, elas são equivalentes. Se você observar, ó, se eu pegar essa fração e multiplicar por 2, eu vou ter exatamente essa. E se eu pegar essa fração e dividir por 2, eu vou ter a anterior, como a gente já viu na aula passada. Então, isso quer dizer que elas são equivalentes, certo? Então, elas são proporcionais. Agora, nós vamos falar das grandezas diretamente proporcionais. Quando as duas grandezas elas são proporcionais, deve-se avaliar primeiro se essa proporcionalidade ela é direta ou indireta, tá? Então, nesse caso aqui, vai falar rapidamente e a gente vai especificar na direta. Duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando um aumento na medida da primeira gera um aumento na medida da segunda. Ou quando uma diminuição da medida da primeira gera uma diminuição da medida da segunda. São exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A gente tem aí velocidade e distância e gravidade e peso. Nesse caso, ó, se eu aumentar minha velocidade, vai aumentar a distância que eu consigo percorrer, certo? Então, ó, na gravidade e peso vai acontecer a mesma coisa, certo? Então, isso quer dizer que elas são diretamente proporcionais, porque aumentar uma
a outra, consequentemente, vai aumentar também. Aí eu tenho mais um exemplo aí. Um automóvel está movendo-se a uma velocidade de 60 km e percorre 240 km em determinado período de tempo. Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 km por hora? Então, a gente vai fazer aí, quando a gente está trabalhando grandezas aí, né? A gente vai trabalhar especificamente também com a regrinha de 3, que vocês já devem ouvir falar, tá? Então, ó, quando ele tem uma velocidade de 60 km por hora, ele percorre uma distância de 240. E ele diz que ele pergunta, né? Quantos quilômetros percorrerá a uma velocidade de 90 km por hora? A gente vai fazer aqui uma igualdade de frações. Por que vai haver essa igualdade? Porque elas não têm que ser equivalentes. Então, se elas são equivalentes, elas são iguais. Então, ó, agora ele vai a uma velocidade de 90 km por hora e ele quer descobrir qual vai ser, quantos quilômetros ele vai percorrer. Então, a gente pode chamar aqui de x, certo? Com isso, agora, chegamos na regra de 3. Regra de 3, ou quem já ouviu falar, meio pelos extremos, tá? Vamos multiplicar numerador por denominador e denominador por numerador. Nesse caso aqui, eu vou ter 60 vezes x, 60x, vai ser igual a 240 vezes 90, vai estar 21.600, certo? Vocês podem ir fazendo aí, utilizando uma calculadora para ir conferindo. Se eu errar alguma coisa aqui, aí vocês jogam aí no comentário também. X, então, vai ser igual a 60 aqui, que está multiplicando x, ele vai passar para o segundo membro. Se ele está multiplicando, no segundo membro ele vai dividir. Então, 21.600 vai ser dividido por 60. Então, x, nesse caso, vai ser igual a 360 quilômetros. É a distância em quilômetros que ele vai percorrer a uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Certo? Tem um outro exemplo. 3 caminhões, eles transportam 250 metros cúbicos de areia, certo? Quantos caminhões iguais a esses serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos dessa mesma areia, certo? Então, aí a gente vai fazer outra regrinha de 3, tá? Comparar mais uma vez, igualar mais uma vez essas razões aí. A primeira razão que eu tenho, ele me diz que são 3 caminhões, certo? E esses 3 caminhões conseguem transportar 250 metros cúbicos. Vai lá a minha igualdade, tá? Já que a razão tem que ser equivalente. E ele quer saber quantos caminhões, então, x caminhões, serão necessários para transportar 7.000 metros cúbicos de areia. Então, ó, numerador multiplica o denominador, denominador multiplica numerador. 250 vezes x, 250x, igual a 3 vezes 7.000, 21.000 aí. Deixa eu só conseguir passar aqui para acompanhar. A mesma coisa vai acontecer, ó. 250, ele está no primeiro membro, certo? E ele vai passar para o segundo membro, para que eu possa isolar x. Então, se no primeiro membro ele está multiplicando, quando eu passo ele para o segundo membro, ele vai dividir, que é o inverso da multiplicação, certo? E nessa divisão aqui, x vai ser igual a 84 caminhões. Será necessário, certo? 84 caminhões para transportar
7.000 metros cúbicos de areia. O último exemplo que eu tenho aí é uma barra de metal com 1,5 metros de altura, foi fincado no solo, tá? Ele foi colocado lá no solo. E a sombra que pode ser observada, produzida por essa barra, ela possui 4,5 metros, certo? Isso aí tem mais a ver com o Teorema de Tales, que vocês vão ver lá mais na frente, o porquê a gente pode observar através da sombra. Por que isso aí acontece? Mas aqui a gente está especificamente observando as grandezas. Então, a gente não vai entrar em Teorema de Tales agora. Quando vocês chegarem lá no 9º ano, vocês vão ver exercícios bem parecidos. Então, ele diz, ó, que essa estaca, né, essa barra de metal, ela tem 1,5 metro. E a sombra que ela projeta no chão, de acordo com o Sol, né, vai depender da posição do Sol, é de 4,4 metros e meio. Aí ele quer saber qual é a altura do poste ao lado desta barra de metal, sabendo que a sombra desse poste, nesse mesmo horário, mede 30 metros. Então, ele quer saber agora, ó, a altura do poste. Para saber a altura do poste, ele foi lá e mediu a sombra projetada por esse poste, que é de 30 metros. E vai haver essa proporcionalidade toda por causa da posição do Sol, de onde ele está. Tudo isso vocês vão entender melhor em Teorema de Tales, lá no 9º ano. Então, vamos especificar aqui agora só nas grandezas, ó. Numerador por denominador e denominador por numerador. Então, eu tenho 4,5. X, né, vai ser igual a 1,5 vezes 30 é igual a 45. Então, x, mais uma vez, ó, 4,5 passa para o segundo membro. Então, ele está multiplicando, ele vai dividindo. 45 dividido por 4,5. X é igual a 10 metros. Então, 10 metros aí é a altura do poste, certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Vai falar algum comentário antes de terminar? Porque aqui a gente finaliza. Tava acompanhando aí a aula da gente. Maria Clara da Silva Alves, do Cizenando. Alessandro Pereira da Silva, do Camilo Pereira Carneiro. Tenho também Gustavo Cícero, do Socorro Braga, estava acompanhando aí nossa aula. Maria Heloísa, do Socorro Braga. Tenho aí Sandriele Caiane, do Coronel Camilo Pereira Carneiro, acompanhando nossa aula. Cibele Cauanali, do Pereira também. Richard Vitor de Almeida, do Socorro Braga. Caroline, do José Francisco Graciano, acompanhando aí também com a gente. Obrigada pela presença de vocês, tá? Pela participação. Maiara Alves da Silva. Só tem... Pronto, por enquanto... Tá, olha aí no Face pra gente ver. Tem José Vinícius aí, do Camilo, do Carmelita. Erickson Santos, professor, né? Tá acompanhando. Edna Farias está assistindo aí pelo Facebook. Isaquiel Santos. Pedro Andriele também. Selma Costa. Como? Josiele Quitéria acompanhando também, do intermediário João Almeida. E Pedro Gustavo também acompanhou nossa aula de hoje. Obrigada a todos vocês pela participação de vocês aqui, certo?